Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é dada a Deus, querido irmão, querida irmã. Deus é maravilhoso, Deus é santo. A cada dia, a cada momento, nós temos que buscar a face do Senhor. Nós temos que ser totalmente dependentes a Cristo. Porque toda hora e todo momento nós fazemos escolhas. E as nossas escolhas são eternas. A palavra hoje são escolhas eternas. Escolhas que nos levam ao céu. Escolhas que nos levam à nossa salvação. Escolhas que levam no bem-estar da nossa família. Escolhas que nos levam no nosso ambiente de trabalho. Nossas escolhas têm que ser escolhas eternas. A palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Tem umas escolhas que são eternas. Nós vamos aprender com a palavra de Deus que as nossas escolhas têm que ser eternas, que nos levam à nossa salvação. Escolhas eternas. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, que fala a respeito da palavra do rico e do Lázaro. Vamos ler o texto e meditar na palavra de Deus e aprendermos com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, a fazermos escolhas eternas em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus, a partir do versículo 19, diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimos, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente, vivia bem, tranquilo. Não é que isso leve a pessoa ao inferno ou ao céu. Ou se a pessoa vai ter salvação, não vai ter salvação. Vai ser as escolhas que a pessoa vai fazer. Aleluia. Versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Totalmente oposto. Mendigo. Uma pessoa sem condições financeiras, sem recurso, dependente muito das pessoas, que jazia cheio de chagas à porta dele. Ele vivia na frente da casa do homem rico. Lázaro vivia em frente à casa do homem rico. E era totalmente dependente do homem rico. E desejava-se alimentar-se com as migalhas, com o que sobrava, que caíam da mesa do rico. E os próprios cães viam lamber as suas próprias chagas. Então a situação de Lázaro era aqui aos nossos olhos, eram terríveis. Eram miseráveis. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Primeiro sinal que eu vejo que, por mais situação ruim, por mais defeito que a gente via em Lázaro, ele vivia uma vida correta. Mesmo naquela situação, chagas, mendigando, mas Lázaro orava, Lázaro buscava a palavra de Deus, Lázaro, com poucos recursos, tentava fazer o bem, tentava servir o melhor possível a Deus. E continua. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, quer dizer, o rico morreu, não estava vivendo uma vida, as escolhas que ele fez não foi eterna, estava desejando viver nas coisas da carne, os seus desejos, não estavam se importando com as coisas do Senhor, de Deus, certo? E ele se deparou diretamente no inferno. E nesse momento, de lá do inferno, do Hades, ele viu Lázaro, o mendigo, aquele que estava na sua porta todos os dias, doente, sujo,
fedendo, sempre pedindo migalhas para ele. E clamando, disse: Abraão, meu pai. Então, quer dizer, ele conhecia a palavra. Ele chamou: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro. Quer dizer, ele conhecia Lázaro, mas as suas escolhas não foram eternas. Que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. A escolha que o homem rico fez deixou ele numa posição atormentada no meio das chamas. Assim diz a palavra. Ele conhecia Abraão, conhecia a palavra de Deus, e ele conhecia Lázaro, ele passava na frente de Lázaro todos os dias. Poderia ter até mudado a vida de Lázaro por compaixão. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, se depara numa situação dessa, pelo poder de em nome de Jesus Cristo, pelo poder da palavra de Deus, ele muda a situação, ele muda a história da vida das pessoas. Se puder glorificar o nome do Senhor Jesus. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, aquela vida de abundância que ele vivia, de luxúria, de luxo, de prazeres. E Lázaro, somente males, agora este é consolador e tu é atormentado. Eu queria dizer para você, irmão, o rico não estava no inferno porque ele era rico, e Lázaro não estava no céu porque ele era pobre. Foi as escolhas que eles fizeram que levaram ele a essa situação. Então as suas escolhas podem ser eternas. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que quiseres passar daqui para vós, não poderia nem tampouco os de lá passar para cá. Queria dizer para você, meu irmão, esse dia maravilhoso, que as suas escolhas podem mudar o seu destino. Jesus está voltando para buscar e resgatar a tua igreja. A morte, ela bate na porta de todas as pessoas, a qualquer momento. Estou agora nessa live, conversando com você, conversando da palavra de Deus. E daqui a 5 minutos, o Senhor me arrebatar, me levar. Qual foi as minhas escolhas que eu fiz? Será que elas foram eternas? Para viver no Hades, no inferno, ou para viver no céu, no seio de Abraão? Versículo 27. E disse ele: Rogo-te, pois, o Pai, que me mandes à casa do meu pai. Então, quer dizer, ele vivia no meio da sua família. Você tem a sua família. Você tem seu pai, sua mãe, seus irmãos. Eu tenho certeza que você deseja o bem melhor dos seus entes queridos. Eu tenho certeza que a salvação que você quer para você quer para seus filhos, para sua esposa, para as pessoas que te rodeiam, as pessoas que você ama. Pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Quer dizer, ele tinha certeza que os irmãos dele estavam seguindo o exemplo. A vida que ele estava vivendo de luxúria, deixando o Senhor em segundo plano na vida, não colocando Deus em primeiro plano. Você tem colocado Deus, você está sendo exemplo dentro da sua casa, do seu lar, para os seus entes queridos. As suas escolhas estão sendo eternas. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Quer dizer, a casa do rico, todos conhecem a palavra de Deus. Você aí, meu irmão, conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo pregada agora, neste momento. Você não pode ser pegado, surpreendido. Vai depender das suas escolhas eternas. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas
se alguns dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Quer dizer, eles vão se arrepender se acontecer o milagre, se eles verem. O rico estava desesperado para salvar a sua família. Meu irmão, eu queria dizer, a sua escolha é eterna. Se desespere agora para salvar a sua família. Peça perdão e se arrependa dos seus pecados. Mude as suas escolhas que você está fazendo. Quais são as escolhas que você está fazendo? Elas são para ir para o Hades, para o inferno, ou ir para o céu, para o seio de Abraão. Assim diz a palavra. Para finalizar, versículo 31. Porém, Abraão lhe disse, tão pouco acreditarão, ainda que há algum morto ressuscite. O exemplo de vida desse rico e o exemplo de vida de Lázaro, o mendigo, fez as suas escolhas ser eternas. Hoje, Deus chama você para mudar as suas escolhas, para uma escolha do mundo, para uma escolha eterna, uma escolha de Deus. Hoje refletiremos sobre uma parábola mais impactante de Jesus. A parábola do rico e do Lázaro. Quero orar pela sua vida. Deus, Pai Santo, Poderoso, Criador do céu, da terra, ó Espírito Santo de Deus, fala conosco, que essa palavra possa entrar no nosso coração, que as nossas escolhas sejam escolhas eternas. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifique e purifique o irmão, o ouvinte desta palavra. Senhor, que ele possa entender o que os planos do Senhor na sua vida, através da sua palavra. Essa oração que eu faço, certo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Essa narrativa não é apenas um conto sobre a riqueza e a pobreza. Talvez a gente vai colocar isso na nossa mente. Mas uma lição profunda sobre escolhas que fazem em vida, escolhas que nós fazemos enquanto nós estamos presentes em vida e as suas consequências. Toda escolha que você fizer, vai haver uma consequência na sua vida. Enquanto o rico vivia luxúrias e indiferenças, quantos de nós somos indiferentes com as pessoas, irmãos? Quantos de nós tratamos pessoas indiferentes pela sua qualidade social, pela sua posição perante as pessoas? Cuidado com as suas escolhas, elas podem ser eternas. Lázaro, um mendigo cheio de chagas, sofria na sua porta. Quantos Lázaros que sofrem em nossas portas, que nós fazemos escolhas, tratando com indiferença. Ambos morreram, os dois morreram, a palavra diz que eles morreram. E Lázaro foi consolado, ambos morreram, mas os seus destinos foram radicalmente diferentes. Um foi para um lado, o outro foi para o outro. Eles viviam junto, se viam praticamente todos os dias, pois Lázaro morava na porta da casa do rico. Lázaro foi consolado no seio de Abraão, enquanto o rico para diretamente para o inferno, onde ele vivia tormentos. Mas quando estava em vida, ele vivia luxúrias, vivia prazeres e fazia escolhas que seriam crucial para a sua eternidade. A gente não sabe a hora que Deus vai nos chamar. A gente não sabe a hora que Jesus vai voltar. As nossas escolhas têm que ser escolhas eternas enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui na terra. As nossas escolhas têm que ser escolhas para a glória de Deus. Nós temos que viver em função de Deus. Por quê? Para que as nossas escolhas sejam escolhas eternas. Há um contraste entre o rico, naquela vida que ele vivia, e Lázaro,
com aquelas doenças e chagas que ele vivia. A palavra começa apresentando dois personagens com realidades opostas, para justamente você entender, irmão, quais são as suas escolhas hoje em dia. O rico vestia de púrpura, linho fino, realizava banquetes diários e vivia numa vida de ostentação. Irmão, quantas pessoas vivem desse jeito? Não é que seja errado. Não é que viver assim vai te levar você para o inferno. Mas só vai te levar você para o inferno dependendo das suas escolhas, as suas atitudes. Ele tinha tudo que o mundo podia oferecer. Nós temos hoje, o mundo oferece várias coisas para nós. Vai depender de nós escolhermos se nós vamos buscar ao Senhor ou se nós vamos buscar as coisas do mundo. Mas a sua riqueza não era acompanhada de compaixão, de arrependimento, de conserto, de viver dependente da glória de Deus. Lázaro, um mendigo coberto de chagas, jazia à sua porta, assim diz a palavra, desejando apenas as migalhas que caíam da mesa deste rico. Lázaro era pobre, Lázaro era doente, Lázaro era até marginalizado. Quantos nós marginalizamos pessoas como Lázaro? Porque as nossas escolhas são erradas. Eu queria que você, o Espírito Santo de Deus, falasse com você agora no seu coração. Como é que estão sendo as suas escolhas? Lázaro, seu nome, que significa Deus ajuda, reflete sua dependência divina. Meu irmão, para você fazer a escolha certa, você tem que ser totalmente dependente de Cristo. Você podia glorificar o nome do Senhor por isso? Enquanto o rico ignorava seu sofrimento, Lázaro perseverava em sua fé. Enquanto o rico passava e nem olhava, nem ajudava Lázaro, Lázaro ficava ali. Lázaro orava. Lázaro entregava o seu dia ao Senhor todos os dias, mesmo na necessidade que ele estava passando. Mesmo no meio daquela dor, Lázaro perseverava com o Senhor. Por que eu tenho certeza disso? Porque ele foi parar no seio de Abraão. Quando nós perseveramos na nossa fé, buscando a face do Senhor, afastamos do pecado, não vivemos essa luxúria do mundo, nós chegamos perto do seio de Abraão. Nós fazemos escolhas eternas para a nossa salvação. O que importa é como usamos e como temos que glorificar a Deus e servirmos ao próximo. Isso que importa e hoje em dia. As nossas escolhas são eternas. Quando nós glorificamos a Deus todos os dias, entregamos nosso dia, como nós entregamos hoje nossos dias. E servimos ajudamos aos nossos próximos. A morte, ela tem o seu destino eterno. E a morte, ela chega para todos. A morte é um grande equalizador de cada um de nós. Tanto o rico quanto Lázaro morreram, mas os seus destinos foram opostos. Lázaro foi levado pelo seio de Abraão a um lugar de consolo, a um lugar de paz. A sua fé e perseverança foram recompensadas. Eu queria dizer para você, reconheça os seus erros. Reconheça, agora meu irmão, reconheça as suas escolhas erradas. Pela fé e pela perseverança, você vai ser recompensado pelo Senhor. O rico foi diretamente para o inferno, onde sofreu grandes tormentos. Essa palavra é boa, irmão, porque aí nós entendemos que o inferno é só tormento. Ele clamou por misericórdia, mas ele só foi descobrir que não havia mais chance de arrependimento. Então, não chegue a esse ponto que aconteceu com esse rico. Quando você perceber, já é tarde demais. Um grande abismo vai separar
os dois destinos, tornando impossível qualquer mudança. Arrependa agora, aceite Jesus agora como seu Salvador. Essa reversão de papéis nos ensina que a vida terrena é passageira. Tudo, irmão, é passageiro aqui nessa terra. Nós estamos só de passagem. Nós somos representantes de Cristo. Do dia que nós aceitamos Cristo, nosso Senhor. Mas as escolhas têm que ser nossas, a escolha tem que ser sua. O que fazemos aqui tem as nossas consequências dela. Se você aceitar Jesus agora como seu Salvador, a salvação não é determinada por riqueza ou por poder, mas sim pela fé e pelo arrependimento de Jesus. Escolha agora. Tenha fé e peça perdão dos seus pecados. E aceite Jesus como seu Salvador. O pedido do rico vai ser a nossa lição final. O inferno rico implorou a Abraão que enviasse Lázaro para avisar os seus irmãos, para a sua família, que a vida que ele vivia estava errada, as escolhas que ele estava fazendo estavam erradas, para que não cometesse, para os irmãos deles não parar no inferno como ele parou. Que de repente, irmão, né, tem muitas pessoas boas, tem muitas pessoas carismáticas, tem muitas pessoas que não falam coisas blasfemas, que vão para o inferno. Isso também não determina se você vai para o céu ou vai para o inferno. O que determina que você vai para o céu ou você vai para o inferno é você aceitando Cristo como seu Salvador. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. A palavra de Deus diz que Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que ouçam. Quer dizer, nós temos a palavra. Hoje nós temos a palavra. Essa palavra, essa espada, que é a palavra de Deus, ela vai definir com as suas escolhas se você vai para o céu, se vai. E o rico continuou, mesmo sabendo da palavra, mas ele já tinha feito a escolha. Já aconteceu a morte. Ele insistiu: se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependerão. Quer dizer, depois que ele morreu, depois que a escolha dele foi determinada para o inferno, ele queria se arrepender. Eu queria dizer para você, quando chegar a morte, essa palavra não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada para nós, porque nós já fizemos a escolha em vida. Faça a sua escolha agora. Mas Abraão foi enfático com ele. Se não houve Moisés e os profetas, se a gente não escuta hoje a palavra de Deus e não obedece a palavra de Deus, não se arrepende, continuamos pecando, continuamos olhando para trás, como a mulher de Ló, olhando para trás, para o pecado, para o mundo, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentro do mundo. Nada vai fazer a família dele ver que as escolhas deles estão erradas, se não for a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos faz, que nos corrige, que nos leva ao caminho da salvação. Essa resposta revela uma verdade crucial na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus é suficiente para nos guiar para a nossa salvação. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem buscado a palavra de Deus como seu guia, sua orientação espiritual? Meu irmão, nós não precisamos de sinais sobrenaturais de Deus, mas sim precisamos da palavra de Deus em nosso coração. Precisamos de coração disposto a ouvir e a obedecer a Deus. Você não tem ouvido a voz de Deus? Você tem obedecido a Deus através da sua palavra, através da sua oração? A oportunidade de arrependimento é agora. Agora o Senhor está te chamando. Você, minha irmã, e você, meu irmão. Enquanto ainda tem vida. Enquanto ainda você está aí, tendo vida.
você tem oportunidade de fazer uma escolha eterna, de ir para o céu com Cristo. As escolhas são eternas. A parábola que nós lemos do rico e de Lázaro nos convida a refletir sobre nossas prioridades. O que você está priorizando na sua vida? Sobre a vida que nós estamos vivendo diariamente, todos os dias. Não estou falando só em você ir na casa de Deus, de você escutar a palavra de Deus. É o seu dia a dia, é a sua semana com a sua família, no seu trabalho, conversar com as pessoas. A palavra do rico do lado nos convida a nos refletir como é que está a nossa vida. O que você está dando prioridade? Você está dando prioridade às coisas do mundo como o rico fazia? Ou você está dando prioridade às coisas de Deus como Lázaro fazia? Estamos acumulando tesouro aqui nessa terra? Ou estamos acumulando tesouro no céu através das nossas escolhas? Estamos vivendo com compaixão e fé? Ou estamos distraídos com prazeres passageiros desse mundo? Porque o mundo, irmão, ele te oferece banquetes de todas as formas, de todos os jeitos. E nossas escolhas são eternas, nossas escolhas são cruciais, mas tem que ser feitas em vida. A mensagem central é bem clara. A salvação é uma decisão que deve se tomar em vida, não em morte. Não podemos adiar o arrependimento, pois a morte sela o nosso destino eterno. Não pode haver tempo. Se arrependa agora. Pare de brincar com os seus sentimentos, brincar com os sentimentos das pessoas. As suas escolhas têm que ser eternas. Aleluia. Que essa história te inspire a viver com generosidade. Que essa história te inspire a viver com fé e amor ao seu próximo, buscando sempre agradar a Deus e cumprir a sua vontade. Meditar na palavra de Deus, viver em oração. Converse com o Senhor todos os dias, todos os momentos que tiver oportunidade. Ajude o seu irmão. Talvez você não consiga ajudar seu irmão financeiramente. Ajude o seu irmão com oração, com a palavra de Deus. Conforte o coração do seu irmão. A palavra de Deus vai mudar a vida do seu próximo, do seu irmão. Você precisa ter essa chamada à ação na sua vida. Hoje é o dia. Hoje o estreito é você com Deus. É você decidir. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não deixe para amanhã. A salvação é um presente de Deus. Ela é disponível a todos que creem e todos que se arrependem. Hoje Deus te pergunta, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu. O momento é agora. Crer e arrepender. Porque Jesus é o caminho, Jesus é verdade, Jesus é vida. Que possamos, como Lázaro, confiar na graça de Deus e viver de forma para glorificar a Deus, sabendo que nossa recompensa vai vir lá no céu. Lázaro descobriu que a sua recompensa, após a sua morte, que estava no céu. E o rico, pelas suas escolhas erradas, viu que foi parar no inferno. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, único, para que todos nele creiam, não pereça, mas que tenha a vida eterna. A escolha eterna é sua, meu irmão, agora. Decida agora. Jesus não veio para te condenar, para te acusar. Jesus veio para te salvar, como Jesus salvou Lázaro. Pela escolha que ele fez. E a escolha que o rico fez traçou o seu destino para o inferno. Faça a escolha eterna certa. Quero orar pela sua vida. Deus, Pai Santo Poderoso, estamos vivendo agora, Senhor, nesse momento, uma escolha. Ou escolhemos o mundo,
as coisas do mundo ou escolhemos as coisas de Deus? Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco esse irmão pela fé em tuas mãos. Pela fé ele está se arrependendo dos seus pecados. Arrependa agora, meu irmão. Peça perdão. Escolha Jesus. Peça perdão. Não olhe o que as pessoas falam. Não olhe o que as pessoas pensam. Busque ao Senhor Jesus a todo tempo. Faça a escolha certa. Faça a escolha certa. Fale essa palavra com seus familiares. Deixe eles verem a mudança agora na sua vida, porque a mudança é agora. As coisas vão mudar. Você vai assustar. Como é que a presença de Deus é a coisa mais maravilhosa que o ser humano possa ter. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Que possamos escolher a coisa certa. Arrependermos dos nossos pecados. Que a glória de Deus e as mãos do Senhor estão sobre nós, sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. E toda haste, toda tentativa, toda cilada de Satanás está repreendida em nome de Jesus. Que quando aceitamos Jesus, não há diabo que fique perto da gente. A palavra de Deus diz assim: Satanás e seus exércitos ficam bramando como um leão para ceifar a sua vida. Mas o Senhor acampa anjos poderosos para nos guardar. Deus está acampando anjos poderosos agora na sua vida. Receba essa palavra em nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Deus possa estar com você. Tenha um dia maravilhoso. E sim, irmão, vá à casa do Senhor. Busque as coisas do Senhor. Hoje é dia de irmos à casa do Senhor. Para o quê? Ouvir, escutar e guardar no coração a sua palavra. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém.